pode ser suplantado pelo grande Milito, mas agora o papo é o Cruzeiro, que ficou no 0 a 0 contra o Vasco em São Januário. O jogo foi uma desgraça de ruim, mas muito ruim, pior do que comer sem carne. Agora, o papo é, lamenta por não ter vencido um time ruim como o do Vasco. O time é ruim, gente, desculpa. Eu amo o Vasco, eu amo a torcida do Vasco. Eu, inclusive, falei com o Bruno lá, que escreveu a biografia do Romário. Falou, Bruno, me leva em São Januário, mas eu quero ir para a arquibancada assistir um jogo lá. E aí agora o Bruno Cantarelli vai me levar para a cabine. Mas eu quero é no meio do povo. Aí ele falou, levo, mas aí com esse time é muito ruim. Aí eu pergunto a você, ô Joe, lamenta por não ter vencido ou comemora um ponto e tá no bololô ali, mesmo ainda sem poder usar os reforços? Eu lamento por ter visto o jogo, aliás. Foi muito ruim. Não, gente, jogo horroroso. Com todo respeito, assim, a duas instituições gigantescas, né? E aí quando você não tem o Payet de um lado e o Matheus Pereira de outro, a coisa fica ainda mais grave. Mas eu vou ser otimista aqui, tá? Pelo segundo tempo, principalmente do Vasco, que ele foi levemente superior ao Cruzeiro, eu acho que o empate fica legal pro Cruzeiro, né? Mas provou mais uma vez que o Cruzeiro tem uma muleta gigantesca chamada Matheus Pereira e claro que o Fernando Seabra não tem soluções para esse time sem o camisa 10. Ô Valu, gostaria de ouvi-lo. Ontem eu estava te ouvindo, quero ouvir agora de novo. Muito obrigado pela audiência qualificada. Ontem, aqueles que às vezes questionam a importância do Matheus Pereira tiveram um pequeno rascunho, uma pequena mostragem do que significa o time do Cruzeiro hoje, ser o Matheus Pereira. Acho que sentiu a falta também do Barreal, né? O Cruzeiro perdeu 2 jogadores titulares e já não conta com o Arthur Gomes em algumas oportunidades, pelo menos no sentido de ser mais uma opção. Para piorar a situação do Seabra e do Cruzeiro no jogo, ainda perdeu o Rafa Silva, que nos últimos jogos tem feito ali os seus gols que eu considero importantes. Ele sai ainda no primeiro tempo. E o Cruzeiro, em um determinado momento, dentro do contexto, claro que o Vasco da Gama está vindo de goleada contra o Flamengo, perdeu para o Palmeiras, tomou 8 gols nos últimos 2 jogos, mas o Cruzeiro, em um determinado momento, fica com 5 jogadores da categoria de base no seu time titular. O Vitinho, o Japa e o ataque formado por Robert, o garoto Arthur Viana, que fez a sua estreia ontem, 20 anos, em São Januário, no Rio de Janeiro, enfrentando o Vasco da Gama, não é pouca coisa, e também o João Pedro. Dentro deste contexto de lesões, acho que um ponto foi válido, é claro, sem discordar de ninguém aqui, o jogo foi realmente sofrível, tanto para os torcedores do Vasco, quanto também para os torcedores do Cruzeiro. Dentro deste contexto, Seabra soma um ponto, vai ter pouco tempo, vai ter que já pensar em solução ali para a situação do Rafa Silva, talvez o Arthur Viana siga como titular. Vejamos o que ele faz, destacar só a defesa importantíssima que o Anderson fez dentro da área. Como é bom ter um goleiro que usa os braços e ataca as bolas quando o adversário finaliza contra a sua meta. E João Marcelo e Zé Ivaldo, uma partida... O que você falou? Como é bom o quê, Valu? Ter um goleiro que usa os braços quando o adversário chuta na sua meta e ataca a bola no intuito realmente de defender e não de ficar saltando de uma forma assim pirotécnica, como se fosse algum tipo de ginástica olímpica, né? Sabe o que eu acho que os jogadores, os goleiros do Cruzeiro, na verdade, eles... Aliás, no caso o Anderson, né? Ele pra mim evoluiu depois que o Robertinho chegou. Falando sério, eu falei isso na transmissão. O Robertinho é um fenômeno, irmão. Eu falei isso na transmissão ontem. Eu achei ele um baita preparador de goleiros. Não, tudo bem, mas pô, o Anderson tá começando a ganhar ritmo também, né? Sim, sim, mas eu acho que ritmo faz diferença pro goleiro, pô. Mas faz também o treinamento. Não, sim, mas... Então, o treinamento é melhor. Ó, eu ontem recebi... Isso é inegável. Eu ontem recebi uma informação de uma fonte que eu confio e muito, Dudu, que me disse o seguinte, que tem 2 clubes que estão na Série B, que são grandes, e aí eu deixo para vocês avaliarem, que apresentaram, quer dizer, fizeram um contato, né? E aí a proposta, eu não vou cravar não, fizeram um contato para levar o Anderson. E que eu acho que o Cruzeiro não colocaria dificuldade, eu acho, tá? Que o Cruzeiro não colocaria dificuldade. Se for da vontade do Anderson, que agora tem isso, né? Pode ser da vontade do cara ele mudar de opinião daqui a pouco, né? Então, se for da vontade do Anderson, eu acho que o Cruzeiro não vai colocar nenhum empecilho, porque, segundo o que me informaram, os contatos e as primeiras informações agradaram ao Anderson e ao staff dele. Então, o Anderson, que começou há pouco de fora,
Loucura. Ele pode receber propostas oficiais, se é que o Cruzeiro ainda não as tem, e ele pode daqui a pouco deixar o Cruzeiro. Por que ele tá rindo? Porque eu falei, o valor... Você é um idiota, cara. Não é verdade? Tá bom. Ele estreou há pouco tempo no gol do Cruzeiro e ainda assim as propostas já vieram, porque conhecem o histórico do cara. É um bom goleiro. Só que o grande problema é que agora o Cruzeiro tem nada mais, nada menos que simplesmente o Gigante Cássio. E o Gigante Cássio, para mim, vai voltar à seleção brasileira com a camisa do Cruzeiro. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Gente. Mas o Cabide me disse que o Robertinho não faz diferença na preparação de um goleiro. Ele me com esse tipo de reação que você teve aí, eu tive quando eu falei que o Estevão, ainda no Cruzeiro, era um fenômeno. Ai, é muito cedo e tal. Quando eu falei que o Vitor Roque era um fenômeno, inclusive no jogo aberto, aí o pessoal, nossa, mas todo mundo pra você é um fenômeno e tal. Eu vou falar pra você, o Cássio vai voltar pro gol da seleção brasileira com a camisa do Cruzeiro. Você quer casar um rodízio comigo aqui numa apostinha? Não, porque eu gostaria muito que isso acontecesse. Pois é. Mas só por isso. O rodízio?